Boa noite a todos. Nosso grupo é composto por Murilo Grátis, Custódio Tonete, Jean Carlos, Wagner Teles e Karina Martins. Nosso trabalho é o desenvolvimento de um aplicativo de navegação em áreas urbanas para pessoas com espectro autista. A crescente urbanização e o rápido desenvolvimento das cidades, ela tem aumentado os desafios de mobilidade para pessoas com transtorno de espectro autista. Essas dificuldades mais comuns incluem a hipersensibilidade sensorial e episódios de sobrecarga, que são causados principalmente por barulhos altos, luzes intensas e ambientes superlotados. A falta de informação clara sobre caminhos mais tranquilos foi o que motivou a gente para poder estar criando a ideia desse trabalho. O objetivo do nosso aplicativo, que é o Navega Calme, ele tem como principal função oferecer uma solução prática e acessível para essas barreiras, mapeando e sugerindo trajetos que minimizam os estímulos sensoriais. O aplicativo ele leva em consideração critérios como a baixa densidade de pessoas, a ausência de ruídos excessivos e poluição visual, além também de oferecer atualizações em tempo real sobre possíveis mudanças nesses fatores. O escopo da aplicação, a gente fez um brainstorming para identificar as melhores ideias de funcionamento e navegação desse aplicativo. Isso permitiu definir as criações primárias, secundárias e terciárias. Durante esse brainstorming, a gente conseguiu fazer algumas pesquisas a respeito dos métodos e aplicações parceiras que tornariam a criação do sistema possível nessa fase inicial, sem utilizar especificamente uma linguagem de programação. A gente utilizou um aplicativo no-code ou low-code, onde ele vai permitir a criação de sistemas e aplicações sem a necessidade específica de uma programação aprofundada. A gente fez algumas etapas de testes para poder validar a integração dessa interface. O projeto em si, ele levou à integração de algumas APIs que são interfaces de programação de aplicações, onde ela vai integrar duas ou mais aplicações, estabelecendo uma conexão cliente-servidor. As principais APIs que nós utilizamos foi o Google Maps API, onde ela forneceu os dados de mapa e localização, permitindo a visualização e navegação. O Geocoding API, onde ele vai converter os endereços em coordenadas geográficas, e também o Directions API, onde ele vai calcular e sugerir as melhores rotas entre um ponto A e um ponto B. As principais dificuldades enfrentadas por pessoas com TEA são a sobrecarga sensorial, a necessidade de previsibilidade e rotina, fácil compreensão, comunicação visual e também informação sobre ambientes mais tranquilos e indicações de locais seguros, as safe zones. Algumas oportunidades identificadas foram planejamento de rotas, algumas rotas personalizadas e consistentes, uma interface visual acessível e informações sobre safe zones, locais tranquilos e horários com menos movimentos de pessoas. A aplicação a gente desenvolveu com base em algumas funcionalidades identificadas. A gente optou por priorizar o recurso de planejamento de rotas, focado em evitar sobrecargas sensoriais, oferecendo navegação personalizada para pessoas com TEA. Alguns passos seguidos para o desenvolvimento foi a escolha da plataforma, a criação da interface, a integração das APIs, os testes de validação. A gente tem aqui as telas da aplicação, onde vai ter a tela de bem-vindo do aplicativo, a interface inicial, a tela de iniciar a sessão, onde o usuário vai fazer o seu login, a inscrição, onde propriamente, caso ele não tenha inscrição no aplicativo, ele vai estar realizando-a, a tela de mapa e o formulário, onde o usuário ele vai estar descrevendo quais são os fatores que mais afetariam a pessoa que ele está acompanhando, ou o próprio usuário que está utilizando o aplicativo que tem o transtorno do espectro autista. Alguns feedbacks de melhoria que a gente conseguiu fazer, teste com alguns grupos controlados, questionários pós-uso, essas sessões de feedback em tempo real e monitoramento de dados de uso. Para desenvolvimentos futuros, a gente optou por fazer uma interface visual mais acessível, informações sobre locais tranquilos e horários com menos movimentos de pessoas, essas safe zones, instruções detalhadas e alertas personalizados, onde seriam definidos para cada usuário, e um adendo, o aplicativo ele demonstrou-se promissor ao oferecer uma solução de mobilidade urbana adaptada às necessidades sensoriais de pessoas com TIA.